Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Vamos caminhando aqui com uma de nossas ouvintes que nos conta aqui, minha gente, uma questão importantíssima, e você vai estar com a gente hoje aqui no nosso Debate 93 nessa sexta-feira, dia 12 de julho de 2013. Em nome de toda a nossa equipe, nós queremos acolher você que está com a gente participando hoje, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a ponto, atenta e a postos para atender você que está hoje no Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre aqui no nosso sorteio pelo telefone 2461-0093 ao DVD Na Estrada da Aline Barros. Também tem aqui o CD O Dono do Poder da Beatriz, CD O Dono do Poder da Beatriz e o DVD Na Estrada da Aline Barros de presente para você no programa de hoje. E pra galera do Facebook, no Facebook da 93 FM. Hoje você vai estar concorrendo ao CD da Fernanda Brum, Liberta-me, CD Fernanda Brum, Liberta-me, de presente para você no programa de hoje. É só ligar 2461-0093 e participar com a gente aqui agora, ou no nosso Facebook da 93 FM, concorrendo hoje aqui ao CD Liberta-me da Fernanda Brum, tem o CD da Beatriz, O Dono do Poder, tem o DVD Na Estrada da Aline Barros, tudo isso e muito mais de presente para você a partir de agora no Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: a minha igreja é uma bênção, mas toda vez que alguém começa a desenvolver um bom trabalho em algum ministério, logo aparece um ti. Aí a pessoa desanima, a pessoa deixa de trabalhar e muitas vezes até sai da igreja. Isso seria obra maligna para paralisar o crescimento da igreja? Ou é apenas o coração perverso de alguém? Por que quem fala geralmente não faz nada? O que fazer para acabar com a fofoca? Como agir quando nos tornamos alvos de línguas cruéis? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Vamos lá, minha gente, a mesa com a gente hoje aqui, o nosso querido pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Muito bom dia, seja bem-vindo. O irmão Gilson destacou aqui: isso seria obra maligna para paralisar o crescimento da igreja, ou é apenas o coração perverso de alguém? E aí, pastor, que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93. É uma alegria estar de volta ao debate. E para falar de um tema que parece trivial, parece que é prosaico, mas é razão para muito sofrimento, para muita tristeza e até para que muitos se afastem dos caminhos do Senhor. Então é um problema sério, que é a maledicência, a fofoca, aquele que chega em alguns casos a tipificar até crimes, mas isso eu deixo para o doutor Gevaer depois mencionar. Vai qualificar, já, né, Gevaer? Isso. Então, o que acontece? Às vezes nós temos a tendência de transferir a responsabilidade de alguns problemas para o diabo, como se nós fôssemos apenas marionetes na mão dele. Não, eu creio que nós temos aqui muitas pessoas que não cresceram na fé cristã, que não desenvolveram a maturidade e o equilíbrio e por isso cometem esse tipo de
falta esse Mas tipo pode ser também, na sua opinião, obra maligna? Sim, pode ser. No sentido amplo de que o diabo está interessado em prejudicar o crescimento do reino, sim. Mas no caso específico de A ou B, muitas vezes é a maldade que há no coração da pessoa mesmo. Doutor Jevaé já está aqui conosco também, advogado, bom dia, bem-vindo. Há pessoas que acreditam até, eu já ouvi isso várias vezes, que existem satanistas no meio da Igreja de Cristo. E fica muito tranquilo da gente imaginar qual é o objetivo de um satanista dentro da Igreja de Cristo. Existindo ele ou não existindo o satanista em pessoa, nós vamos ter uma série de ações estratégicas do diabo que produzirá certamente divisão no grupo, né? Facções, como a Bíblia já esclarece e fala sobre esse assunto. Que pensa o querido irmão sobre esse tema? Porque a pergunta do ouvinte aqui é: seria obra maligna para paralisar o crescimento da igreja ou é apenas o coração perverso de alguém? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, bom dia, essa imensa família 93, ótimo estar aqui, o tema eu gosto, acho legal e penso que é importante a gente debater. Eu tenho uma leitura desse assunto porque eu me converti tardiamente, eu me converti aos meus 40 anos, então eu vinha de uma experiência, vamos dizer, não cristã, e depois da conversão eu tive que aprender uma porção de coisas, e a minha tendência inicial era achar que as soluções eram todas profissionais, eram todas decorrentes da lógica, do raciocínio, etc. E depois de apanhar bastante, eu cheguei à conclusão de que o trabalho da igreja é um trabalho espiritual, é ministério, depende de chamado, é vocação, depende de oração e depende de uma porção de coisas e tem uma influência no mundo espiritual, ele se processa no mundo espiritual. Então, o que funciona num banco, numa empresa, às vezes se aplica os mesmos métodos na igreja e não funciona. E vice-versa, às vezes a coisa parece loucura para uns. Eu sou economista, sou administrador de empresas, sou advogado. Então a minha experiência empresarial é muito grande. Todas as vezes que eu tentei usar a lógica empresarial na igreja, eu quebrei a cara. Porque as coisas funcionam diferentes. Então, o valor do investimento é diferente, a destinação do dinheiro é diferente. Às vezes, a proposta do pastor, presidente da igreja, que é ungido de Deus, que está lá porque Deus colocou e que tem, às vezes, uma visão diferente do reino, de que os assessores, os consultores. Então, eu acho que a grande dificuldade é você contextualizar as coisas no plano espiritual sem descuidar do zelo que deve ter qualquer gestor de coisa de terceiro, né? Porque os princípios do direito administrativo têm que presidir a função da igreja, como por exemplo transparência, moralidade, uso correto do recurso. Tudo isso que um gestor público deve ter, um gestor da igreja deve ter também, com rigor na condução das contas, no gasto do dinheiro da igreja, tudo isso, mas antes e acima de tudo isso tem um projeto espiritual que nós vamos conhecer um dia, certamente, mas hoje a gente tem dificuldade para dominar sob a lógica humana. Então, eu creio que tem influência maligna severa e por isso nós temos que ter uma visão espiritual, porque o que é do plano espiritual se discerne espiritualmente. Reverendo André Ramos é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Nova Iguaçu. Reverendo, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre essa frase? Seria obra maligna para paralisar o crescimento da igreja ou é apenas o coração perverso de alguém? JR, bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu tenho uma posição um pouco diferente do que colocou a própria ouvinte. Na minha opinião, nem tudo que acontece na igreja é obra maligna. Eu não tenho aqui em minhas mãos e nem quero ter nenhuma procuração do diabo para defendê-lo. Mas o que acontece é que muitas vezes as obras que se acontecem na igreja são realmente resultados, né, das ações humanas. É o caso de encontrarmos nas igrejas os Sambalás, os Gessens, os Tobias da vida, que são pessoas invejosas acima de tudo e que querem paralisar a obra, porque quando o diabo ele quer fazer, ele faz
bem feito. Então, em alguns casos, sim. Em alguns casos, ele está atuando. Em outros, não. Então, nós temos que tentar identificar quando que ele está agindo e quando a pessoa está realmente ali na carne, querendo que a sua vontade prevaleça, né? E tomar muito cuidado com a língua, porque ela é um instrumento terrível. Eu louvo a Deus porque ele só nos deu uma língua e é um órgão que pode tacar fogo no corpo todo. Tinha pensado nisso, né? Não tinha pensado nisso. Poxa, mas agora tá terrível, né? Línguas. Mas quando a gente fala sobre carne, e aí a Bíblia nos ensina, tô lendo Gálatas 5, as obras da carne, e elas são conhecidas, diz o texto bíblico, as obras da carne são conhecidas. Veja como as coisas são muito claras, né? As obras da carne são conhecidas e são. 2 pontos. Estou lendo a edição revista e atualizada, alguém pode até aproveitar outra aí para nos ajudar. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, aí vamos entrar nos nossos assuntos aqui. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, estamos saindo do nosso assunto aqui, glutonarias e coisas semelhantes a essa, ou seja, tem mais coisas, né? Que não deu aqui para ser mencionado, mas ele traz aqui os tópicos principais, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja que a dose é pesada aqui. Não herdarão o reino de Deus. Dentre essas aqui, quando eu disse que entrou no nosso assunto, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções e invejas estão claramente vinculadas a isso, pelo menos aqui dentro desse ambiente. Pode não ser o caso específico do ouvinte que enviou, mas está dentro desse quadro aqui. Isso é obra da carne, né? Quer dizer, é como resultado da nossa carne, se influenciada pelo inimigo, então aí o bicho pega e o negócio fica feio. Com base no texto bíblico, que pensam os queridos companheiros? Eu já anuncio aos nossos ouvintes que a pastora Helena Raquel já está entre nós. Vou deixar que ela respire um pouquinho, tome um pouquinho de água e aí participe conosco aqui à mesa. Pastor Gil. Então, JR, o que nós estamos vendo o apóstolo Paulo mencionar é a condição daquele que ainda não teve uma experiência de transformação espiritual, porque aquele que está na carne e por isso mesmo ainda não é nascido do Espírito, ele consequentemente não tem condições de herdar o reino dos céus. A salvação é para aqueles que nasceram de novo, é para aqueles que são nascidos do Espírito. Então, enquanto não somos, mesmo que estejamos na igreja, mas enquanto não somos verdadeiramente nascidos de novo, portanto ainda estamos na carne, nós produzimos o que é natural da carne, ou seja, a inclinação humana para o pecado. Então, temos as obras que são todas aquelas que contrariam as virtudes dos que são filhos do Espírito. Por isso depois ele apresenta o fruto do Espírito. Então, o que acontece? Enquanto somos carnais, ou enquanto prevalece em nós a natureza carnal, se nascidos do Espírito, nós produzimos aquilo que é natural da carne, que é mentira, que é inveja, que é maledicência, que é a dissensão, que é o ódio, que é a ira, como sendo consequência natural desse comportamento. Concordam, companheiros? Olha, eu concordo, sem dúvida nenhuma, mas queria acrescentar ainda alguma coisa, que realmente, numa comunidade, toda vez que alguém assume a liderança e começa a fazer alguma coisa, ele se torna alvo dos invejosos, principalmente, e daqueles que preferem a crítica gratuita, né? E precisa tomar muito cuidado, porque uma coisa é a crítica, e é sempre bem-vinda a crítica, porque quem exerce qualquer função de liderança tem que ser meio insensível à crítica, porque se ele for muito frágil, já se desmancha, exatamente, esmorece rapidamente e acaba desistindo de fazer o trabalho. Então, a liderança implica numa certa dose de resistência às críticas, até porque existem críticas bem-vindas, né? E críticas procedentes,
que até melhoram o teu desempenho enquanto líder de ministério ou até do corpo de pastores, etc. É importante que haja abertura para que seja procedente uma crítica, seja pelo menos ouvida ou debatida uma crítica. E até é bíblico, né? Se alguém tem alguma coisa contra, que traga perante as testemunhas e resolva ali internamente. Agora, o que nós estamos falando aqui é aquela crítica maledicente mesmo, aquela coisa, aquela ironia, aquele deboche, aquela maneira de falar as coisas que traz desagrado, desânimo e muitas vezes esbarra no crime contra a honra, porque, por exemplo, se algum fiel da igreja levanta uma suspeita quanto à honestidade ou quanto à correção de determinados procedimentos, ou então quanto à conduta de alguma pessoa, de uma senhora ou de uma líder qualquer, ou geralmente acontece nessas fofocas a coisa do interesse, fulano está interessado em não sei quem e tal, então as pessoas precisam tomar muito cuidado, porque hoje em dia esses aparelhinhos tais como celular e etc, eles gravam tudo, eles filmam tudo, então às vezes até a pessoa pensa que está fazendo a coisa escondida, está sendo gravado pela pessoa do lado. Então o falar mal, a maledicência, ela pode esbarrar na injúria e pode ter processo criminal, inclusive indenização por dano moral. Eu concordo com o doutor. Eu só vejo o seguinte, que nós temos crítica e nós temos, no caso aí, a fofoca, porque a crítica, ela pode ser construtiva, como o senhor bem colocou, ou destrutiva. Agora, na crítica, eu posso falar com aquela pessoa, né? Ou então eu posso falar com outras. Na fofoca, eu não falo com aquela pessoa. Na fofoca, eu espalho. E ao fazer isso, eu estou colocando lenha na fogueira. Então, a fofoca é algo terrível, porque a pessoa não tem a coragem de se dirigir a outra e falar face a face. Então, ela fala por detrás. E isso aí é a pior coisa que pode existir. Agora, em Salmos 30:34, nos dá um remédio para que a pessoa possa atentar um pouco com relação à fofoca, ou seja, refrear a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, ou seja, nesse caso, né, a dolo, quando a pessoa resolve então falar mal de A ou de B. E o senhor bem sabe, então, uma vez que a pessoa é uma pessoa que está usando algo intencional, aí nesse caso, então, ela pode ser processada. Muito bem. Há coisas, por exemplo, como o uso da expressão crítica construtiva, utilizada de maneira, muitas vezes até equivocada. A pessoa usa essa expressão para amenizar. Conheci uma pessoa que dizia, não existe crítica construtiva. A pessoa está querendo destruir alguma coisa, ou seja, você fez alguma coisa, a pessoa destrói. Mas a intenção da frase é exatamente que você quer ajudar a pessoa em alguma área. Se você quer ajudar a pessoa em alguma área, logo a crítica construtiva ela deve ser dita direta e somente à pessoa. Com certeza. Então, quando é crítica construtiva, só a pessoa sabe, e exatamente por isso é falar diretamente com ela. Se sair disso, eu conversei aqui conversando entre nós aqui, gente, olha, um ausente, naturalmente, um ausente, falar de um ausente aqui e tal, fulano de tal ausente, mas eu tô falando isso numa boa, isso é uma crítica construtiva, mas na ausência, nunca foi. Tá construindo o quê? Ou então que tipo, já falei com ele. Se já falou com ele, por que está falando comigo? Então nós precisamos arrumar essa cara. Helena Raquel, pastora, bom dia. Nossa menina da mesa, seja bem-vinda. Pode entrar no assunto aonde você quiser. Bom dia, JR. Bom dia, os queridos debatedores. Bom, eu tenho tido a alegria de participar do debate já há quase 8 anos. Entretanto, sempre ouço o Dr. Jevaer e nunca estive com ele. Olha aí. Estou feliz porque ele me parece bem surpresa, mais bonito. Né? Obrigado. Melhor, espero que isso seja uma observação construtiva. Eu espero que seja. Muito simpático, elegante, ótimo estar com o senhor. Queridos, quando a gente fala de liderança, maledicência, eu me lembrei do nosso primeiro caso de liderança bíblica, que foi Moisés, e consequentemente também o nosso primeiro caso de maledicência, que está registrado em Números capítulo 12. A Bíblia diz: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher custita que tomara, pois tinha tomado a mulher custita. E o verso 2 diz: disseram, porventura
tem falado o Senhor somente por Moisés e não tem falado por nós? Esse texto me faz refletir sobre algumas coisas. E a primeira delas é que sempre que alguém estiver disposto a atender um chamado para a liderança, ele deverá também estar consciente de que problemas como estes relacionados aqui pelo nosso ouvinte, certamente em algum momento dessa caminhada acontecerão. Outra coisa que esse texto revela é que quem fala e fala mal, normalmente inicia desculpado ou respaldado numa observação crítica. Arão e Miriam dizem assim: nós estamos indignados com Moisés porque ele fez um casamento errado, porque ele tomou uma mulher cuxita. Mas logo no versículo seguinte, as reais intenções de Arão e Miriam aparecem. Quando eles dizem assim: acaso o Senhor só falou por Moisés e não falou por nós? Então a motivação não era uma crítica construtiva. A motivação era ciúmes e inveja, porque eles acreditavam que Moisés queria um lugar de supremacia em relação a eles. Esse texto esclarece que normalmente problemas relacionados à liderança no que concerne a críticas podem esconder um sentimento de ciúme, de inveja, de inferioridade, que acaba perturbando a paz do grupo. O ouvinte pergunta: isso é obra maligna ou um coração perverso? Eu entendo, JR, que é uma obra maligna encontrando um terreno fértil para se desenvolver. E esse terreno fértil normalmente nasce de inveja, de ciúme, dessas obras da carne que foram listadas aqui, que são expressas pela maledicência, mas nunca nascem na maledicência. A maledicência normalmente é a consequência de uma causa ainda muito pior, que abriga no coração de quem a faz. Nós estamos conversando sobre esse assunto. A ouvinte conta que a igreja dela é uma bênção, mas toda vez que alguém começa a desenvolver um bom trabalho, se a análise da ouvinte em algum ministério, logo aparece um tititi. Pastor Gilton, o senhor que é jornalista, o que é tititi? Tem uma outra tradução que é um blá blá blá. Blá blá blá. É a mesma coisa? O tititi, o blá blá blá? É aquela conversa nos cantos, pelos corredores. É isso, né? Em tom meio. É a rádio corredor. Exatamente. Muito bem. Aí o ouvinte diz que a pessoa desanima, deixa de trabalhar. Olha bem, olha o resultado disso. Primeiro, a pessoa desanima. Desanimar é o mesmo que tirar o coração, né? Deixar de trabalhar. Já não se envolve mais em nada. Terceiro passo, ela sai da igreja. Por quê? Porque alguém falou mal dela, ela ouviu alguém comentando, o tititi, né? Ouviu o tititi. Isso seria, pergunta ouvinte, obra maligna para paralisar o crescimento da igreja, ou é apenas o coração perverso de alguém? Por que quem fala geralmente não faz nada? Essa é a pergunta, esse é o destaque do doutor Jevaé. Nós vamos a ele, mas quero apenas lembrar os nossos ouvintes que daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a nossa pergunta surpresa e quero comunicar isso aqui aos nossos companheiros da mesa. Essa semana nós começamos isso. Então, ao longo do programa, um querido ouvinte, uma ouvinte amada, manda um e-mail, telefone e faz uma pergunta fora do tema, entendeu? Pergunta tá completamente fora do assunto. Não tô falando sobre um assunto, vai fazer uma pergunta completamente fora do assunto. Então, às vezes eu coloco o ouvinte no ar quando é possível, quando não é possível eu leio aqui a pergunta do ouvinte. Então, quando entrar esta vinheta aqui, você saberá que está na hora da pergunta surpresa. Você pergunta e o debatedor responde. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Então, vai e aí, por que quem fala geralmente não faz nada? O senhor concorda com a frase que o ouvinte nos traz ou não? Concordo plenamente e acho o seguinte: as pessoas, às vezes pode ser má fé e às vezes pode não ser má fé, porque a crítica, as pessoas não sabem como fazê-la, e às vezes o seguinte, uma boa crítica,
ela deve indicar o caminho que quem está criticando quer dar para o outro. Então, por exemplo, olha, eu acho que você não deve usar uma camisa branca, acho que você deve usar a camisa amarela. Porque se você disser, eu acho que você não deve usar a camisa branca e não der solução, é uma crítica vazia, destrutiva, não tem nada para acrescentar. Porque se você tem uma crítica, porque você domina a matéria, então você indica a solução. E quando se indica a solução, então se você ouve uma crítica com proposta de solução, pode ter certeza que é uma crítica fundamentada de alguém que sabe o que está dizendo. Então, quem não faz nada é porque, na verdade, a pessoa não é obrigada a fazer, porque não é porque está criticando quem está fazendo, é que deva fazer no lugar. Porque às vezes a solução é pior do que aquela que está sendo proposta. Porque às vezes a pessoa não tem habilidade para fazer aquilo, mas isso não significa, por exemplo, eu não quero ser governador ou presidente da república ou ministro ou prefeito, mas eu tenho o direito de criticar aquele sujeito lá que está exercendo aquela função. Ele se expôs àquilo e eu tenho perfeita condição de ser crítico sem fazer nada no lugar. Agora, é importante saber por que você está criticando. E eu quero aqui dar alguns exemplos que a gente encontra às vezes, né? Parênteses apenas para dizer o seguinte, que me parece que a ouvinte, quando diz isso, está dizendo o seguinte, que existem aqueles que só falam. Só criticam. Né? Eles não fazem absolutamente nada. Eles são analistas de obra pronta, entendeu? Eles observam, depois você faz um trabalho, a pessoa vai lá, estuda, desenvolve e prega. Alguém chega lá e destrói. Exatamente. A pessoa vai lá, conduz o cântico, tal, a pessoa vai lá e destrói. Ela não tem a capacidade de construir ou nem de colaborar, que é trabalhar junto. O negócio da pessoa é simplesmente analisar. JR, entendeu? Me parece que nesse caso há muito também daquela pessoa que já teve uma oportunidade de fazer, não foi capaz de fazer, ou não fez com toda a dedicação ou com não todo o empenho. Foi então, por alguma razão, deixada de lado. Uma outra que queria e podia fazer e que se apresentou para fazer, começa a fazer. Então aquela que já não faz nada, que teve a oportunidade e não fez, ela faz a crítica porque se sente aí, entra o exemplo que a pastora deu, se sente enciumada, se sente com inveja, se sente preterida, quando na verdade ela teve a oportunidade de fazer e não fez quando poderia ter feito. Agora, JR, só para concluir essa etapa, eu queria apresentar aqui uns modelitos de maledicência, de tititi, que são próprios de um ambiente assim respeitoso, como a igreja, etc., que a pessoa pode dizer assim, olha, me falaram muito mal do fulano, mas eu não acredito, entendeu? Tenho orado por ele, que é uma maneira de você falar mal. Maledicência piedosa. Piedosa. Ou então aquilo, vamos orar pela fulana que está com problema na área da sexualidade, entendeu? Quer dizer, um negócio bem cristão, bem piedoso, tranquilo e tal. Que são esses os verdadeiros venenos dentro da igreja. E isso é gente usada pelo diabo, sem dúvida nenhuma, porque não está acrescentando nada, não está corrigindo nada, está só disseminando a cisânia dentro da igreja, que é o maior problema que tem. E a igreja tem problemas de motivação, porque o trabalho basicamente é voluntário, então você precisa motivar as pessoas. Eu vi uma vez um summit em que o Jack Welch, que foi o presidente da GE, um grande executivo, dizia o seguinte, ele se converteu, ele pertence a um ministério muito próspero nos Estados Unidos, e ele estava dizendo o seguinte, que ele sempre admirou muito as igrejas que conseguem colocar as pessoas para produzir, para trabalhar sem remuneração financeira. Então é difícil, porque a motivação é outra. Então é natural que haja uma crítica muito grande, porque tem gente que não tem desprendimento para fazer isso. E o desprendimento às vezes gera aquela mágoa, aquele rancor, aquela coisa doente da pessoa que não consegue se dar, mas critica quem está dando. JR, a Bíblia diz que com a multidão de conselhos a casa é edificada. Então é natural que hajam ponderações ao longo do exercício de uma liderança de conselhos. Entretanto, quando a gente fala de crítica, olhando pela questão comum da vida cotidiana, por exemplo, crítica de cinema, a gente percebe que a pessoa que vai fazê-lo é alguém preparado para isso. Eu, por exemplo, não ousaria escrever um texto crítico sobre uma peça ou sobre um filme, senão com uma abordagem teológica. Eu não tenho condições de fazer isso. E algumas dessas pessoas que insistem
em querer ajudar, entre aspas, com esses comentários, com essas ponderações, são pessoas que não têm nenhum preparo espiritual ou experiência de liderança que justifique o que elas dizem e acreditam que podem fazer isso. Então, num culto de domingo, elas pontuam N coisas que o pastor fez e que elas acham que não foi o ideal. Numa aula de classe de bíblica de escola dominical, a mesma coisa. No perfil do seu líder. E talvez ela precise muito mais aprender do que ensinar ou aconselhar. Destitua-se desse cargo do crítico da igreja. Isso não faz bem para você. Talvez você esteja nos ouvindo agora. E isso está impedindo que você seja ministrado, abençoado, receba o melhor que o ambiente de comunhão entre os irmãos pode te trazer, porque você acreditou que foi constituído por Deus ou por alguém para essa posição. E não foi. Eu tenho visto pessoas, JR, na outra ponta dessa corda, sofridas, arruinadas, infelizes, porque ao invés de usufruir do melhor que a comunidade de fé tem, elas tomaram para si esse lugar de crítico, de conselheiro, sem que ninguém as instituísse para isso. Isso tem sido enfermidade espiritual para a vida delas também. Agora, isso acontece porque alguns são naturalmente assim, por exemplo, uma pessoa foi criada num ambiente assim. Isso acontece demais, não que você acabou de dizer. Ambiente. Então a pessoa minha família desenvolve, assim, né? Vai. Agora tem alguns estão feridos e por isso ocuparam esse lugar, ou seja, eventualmente tiveram oportunidade, não realizaram, foram retirados desse lugar, colocaram outros, esses outros desenvolveram e a pessoa está criticando isso aí. Isso acontece por uma ação da nossa carne aí, aproveitando a área fértil, uma ação diabólica, porque a pergunta simples é: a quem interessa esse tipo de ambiente? Quando a igreja deixa de ser aquele espaço saudável, não é? Espaço saudável, um lugar de vida, saudável, tranquilo, abençoado, seguro. Quando a igreja deixa de ser isso para ser outra coisa, embora a imperfeição continue, o cara não mudou ainda, é uma coisa complexa. Quando a pessoa diz, poxa, vou na igreja, sabe, o teu fulano tá lá, Beltrano tá lá, quando chega nesse nível, a quem interessa aí? A gente sabe que interessa ao inimigo das nossas almas, né? Neste caso aí, JR, realmente o inimigo ele bate palmas quando chega a esse ponto, ou seja, porque realmente ele está alcançando o seu objetivo final. Na igreja local, quando o pessoal começa a dar muita atenção para as críticas, ou seja, é porque alguém quer sobressair, alguém quer ser mestre, alguém quer estar no ponto de destaque. E isso é muito perigoso. Em Tiago, se me permite aqui a leitura, no capítulo 3, de lá, verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E aí ele vai seguindo, observem como é que é, ou seja, naquele local, quando alguém se levanta e começa a falar mal de A ou de B, porque ele quer atenção. E isso é perigoso. Eu coloquei aqui no início porque eu distingo se é obra maligna ou se é, às vezes, da pessoa está na carne. Quando está na carne, a pessoa quer realmente aparecer, quer ser o centro das atenções, e isso é perigoso. Isso vai causar um malefício tremendo para a igreja, o corpo de Cristo. JR, o reverendo abordou uma questão interessante que você perguntou também, que é o seguinte: por que a pessoa exerce essa função, vamos dizer, de crítica? Porque aparentemente ela tem uma disfunção no reconhecimento da autoridade. Porque na visão desse tipo de pessoa, a autoridade só é exercida de uma forma ditatorial pela crítica. Então, quando ela exerce a crítica, ela se julga detentora de uma autoridade moral sobre as pessoas à volta dela. E o objetivo da pessoa é impressionar os seus vizinhos, ali, aqueles que estão em volta dela. Não é nem atingir o alvo da crítica, é se mostrar uma pessoa importante, dizer, eu achei que hoje a pregação não foi muito boa, o pastor não estava muito inspirado. Isso vem geralmente com um ar grandiloquial, né? Uma pessoa... As pessoas acham então que esse indivíduo que fala é uma autoridade. Está indo muito bem. Tem autoridade, cara. Tem conhecimento de causa. Exatamente. Então, às vezes, não é para atingir o alvo lá. O alvo, na verdade, é para se promover entre os seus iguais. Normalmente ganha um grupo de adeptos. Olha aí.
Aí, as pessoas se impressionam, né? As pessoas às vezes ficam impressionadas. Você, no ambiente de igreja, alguém analisando a pregação, né? Analisando a pregação, todos nós aqui estudamos, né? Jevaé não teve ainda essa oportunidade de pregar e os mestres anotarem para fazer análise do sermão, que é uma questão que é ótima de ser feita, né? De ser analisado já é mais complexo, mas de analisar é ótimo. Então quer dizer que existem pessoas que analisam isso, destroem. Olha bem, a pessoa que está ao lado, igual, ele estava ali com a boca aberta para receber o alimento. Sim. Aí você faz uma crítica, esse tipo de crítica, você fecha a boca daquele indivíduo. A partir daquele instante, o indivíduo, mesmo que não entenda nada, ele vai ter dúvidas quanto à procedência, não é quanto à vida moral do sujeito, é quanto a conteúdo. É isso aí, gente? Acontece também. Olha a responsabilidade desse. Também isso. E aí, JR, nós nos lembramos que Jesus, quando ora pelos discípulos, quando prepara os discípulos para a sua morte, ele fala que a união entre os discípulos, o amor entre os discípulos, quer dizer, a unidade entre os discípulos era a marca que identificaria aqueles que o seguiam. Isto é, a igreja de Cristo se prevalece, a igreja de Cristo se mostra quando há união, quando há unidade. Essas críticas são capazes de destruir, exatamente, são capazes de destruir a grande força do Evangelho no meio de um mundo que luta contra as coisas do Senhor. Esse destaque feito pelos irmãos, esse destaque deve ficar na cabeça de muita gente agora. Escute bem o que foi dito aqui. Aquela pessoa que faz a crítica, que não está indo, crítica construtiva, já observamos, com a pessoa e somente com ela. E apresentando uma alternativa. Isso é sempre bom. Então, você, se faz isso, você está prejudicando a pessoa com quem você fala, porque ela deixará de se alimentar como estava se alimentando até ali, por sua culpa, por sua influência, e você pagará diante de Deus o que está sendo feito. É maldição para a pessoa que está fazendo a crítica. Tem misericórdia. Bom, vamos lá, minha gente, porque os ouvintes estão aqui. Tem uma querida ouvinte dizendo aqui o seguinte: olha, JR, estou sendo alvo de fofocas na igreja. Eu não ligo, pois que eu nasci para agradar a Deus e não para agradar as pessoas, conta uma de nossas queridas ouvintes. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A nossa pergunta surpresa de hoje chegou, minha gente. Você pergunta e o debatedor responde. Olha, a pergunta que veio foi da nossa querida ouvinte Suelen. Ela mandou um e-mail. Suelen mandou um e-mail e disse: Deus se arrepende ou não? É a pergunta que faz a nossa ouvinte Suelen. Deus se arrepende ou não? Nós vamos ouvir os nossos debatedores sobre esse assunto logo depois da Pesquisa 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, resultado parcial, né, Marcela? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você conhece aí alguém que, após desenvolver um bom trabalho, acabou se tornando alvo aí de línguas cruéis? Parcialmente, 64% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem, sim. Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Você pergunta e o debatedor responde. Companheiros à mesa hoje, pastor Gilton de Medeiros, pastora Helena Raquel, reverendo André Ramos, doutor Luiz Fernando Jevaé. A pergunta da nossa ouvinte Suelen: Deus se arrepende ou não? 4 microfones já abertos. Então, agora o quarto. Começando então de uma Pastor forma Gilton, categórica, Deus não se arrepende. Com base em que podemos afirmar isso? A verdade é o seguinte: há textos bíblicos que usam a expressão Deus se arrependeu de haver criado o homem, por exemplo, quando resolve destruir a humanidade com o dilúvio.
Mas o que temos ali é uma linguagem humana para tentar descrever o que Deus poderia estar sentindo quando resolveu recomeçar a história da humanidade. Vou ler o texto para o senhor continuar. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, exatamente. Gênesis 6, versículo 7. Sem querer usar termos assim complicados, né? É bom. Mas na teologia, quando a gente estuda esse caso, a gente está diante de um antropomorfismo, isto é, dar forma humana, dar forma a um sentimento humano e atribuir esse sentimento humano a Deus. Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, na sua capacidade de saber todas as coisas, ele seria uma incoerência se Deus se arrependesse. Mas quando o homem tenta descrever o que Deus está fazendo, ele usa a linguagem humana. Então, na linguagem humana é que temos essa forma, exatamente, uma antropopatia, não é isso? Então, que é o sentimento. Exatamente, usar o sentimento. A ideia humano. De você pegar o sentimento humano, Deus usar o sentimento humano para dar ao homem a possibilidade de entender o que Deus sentiria se fosse homem, e aí o homem consegue, de alguma forma, mesmo distante, compreender o sentido disso. Exatamente, essa é a ideia. Então, Deus mesmo, na sua capacidade, no seu poder, não se arrepende, porque seria uma incoerência com relação aos próprios atributos de Deus. Companheiros, pastora. Gênesis capítulo 6, né, a partir do 6, revela exatamente isso. É a antropopatia, a ideia de um Deus que se arrepende, é a palavra que mais se aproxima do sentimento que Deus teve naquele momento e que se faz compreender por nós. Tanto que na linguagem do autor, ele também fala de peso no coração, né? E a ideia do coração já é a questão da forma humana para Deus. Agora, se Gênesis 6:6 revela uma antropopatia, Números 23:19 revela um atributo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa expressão, embora não tendo vindo de uma boca muito sadia, mas ela revela toda a realidade de quem Deus é. Imutabilidade é atributo. Deus é imutável. Deus não muda. Se nós admitirmos a possibilidade de um Deus que muda, nós vamos tocar em outros atributos que circulam a pessoa de Deus. Entre eles a presciência. Então Deus não muda. Agora, esse se arrepender, isso fala muito mais do relacionamento de Deus com o homem, do quanto nós podemos nos relacionar com Deus e provocarmos esses sentimentos em Deus. Então, uma palavra dita por Deus não volta atrás, depende de como você quer enxergar isso. A gente vê toda uma nação se vestindo de pano de saco, se arrependendo, e Deus revogando uma palavra para misericórdia. Então, isso é no relacionamento com o homem. Nínive não foi destruída naquele momento, no anúncio da destruição dada pelo profeta Jonas, por causa de relacionamento. Então Deus essencialmente, Deus pessoa, Deus divindade e imutabilidade. Deus relacionamento, ele pode retirar uma palavra de castigo, como um pai que muitas das vezes pune o filho, mas no ato de mudança do filho, esse pai também retira essa punição pelo relacionamento. Não que esse pai, em seu caráter, seja alguém mutável, seja alguém frouxo em suas decisões. Então, relacionamento, Deus pode voltar. Caráter, presciência, atributo, não, Deus é imutável. Eu fico a pensar se Deus realmente se arrependesse das coisas que ele fez. Nós estaríamos perdidos, completamente perdidos. Ou seja, não valeria a pena servir a esse Deus em hipótese alguma. No livro de Êxodo, por exemplo, tem uma passagem quando o povo de Israel fabricou para si aquele bezerro de ouro e passou a adorá-lo. Deus mandou Moisés descer do monte e ir até lá para repreender o povo. Disse: Moisés, eu vou acabar com todos eles. E Moisés intercede para que Deus não mate o povo. Ele orou. Dá um tempo, quando você vira a página e diz: e Deus feriu
todos aqueles que adoraram a imagem do bezerro de ouro. Então Deus não se arrepende. Ele é um Deus imutável, justo, correto, porque seria um Deus muito frouxo, né? Servir um Deus que se arrepende. Ou seja, não valeria a pena em hipótese alguma. Hoje faz uma coisa, amanhã se arrepende, não é assim que eu quis fazer. Não. O nosso Deus é um Deus justo e fiel. Profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, há uma descrição muito clara do Senhor mesmo dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. E esta aqui é a base, juntamente com Números e outros textos mais, inclusive do Novo, falando a respeito dessa imutabilidade, esse atributo que é divino. E esse texto dá uma garantia, JR. Isso. Logo em seguida: eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Exatamente o que o reverendo acabou de dizer. Essa imutabilidade é a nossa garantia de subsistência, de sobrevivência. Então, em síntese, nós temos aqui a afirmação clara de que Deus não se arrepende. O uso dessa expressão na Bíblia é o que os teólogos chamam de antropopatia, dar o sentimento do homem para que o homem possa entender, ter essa ideia do que significa aquele instante, aquele estágio em que ali está. A Bíblia também nos fala que Deus não muda, o soberano Senhor. O Salmo 139 nos dá todas as sinalizações de que Deus está onde nós estamos. Ele vive em outro tempo. O Novo Testamento já usa termos diferentes para dizer o tempo de Deus e o tempo do homem, ou seja, existe uma evidências na Bíblia absolutamente claras de que Deus não se arrepende. É isso, gente? Todos de acordo? Com certeza. Então respondemos hoje aqui a mais uma pergunta surpresa dos nossos ouvintes. Você pergunta e o debatedor responde. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo André, o senhor destacou no texto que o nosso ouvinte encaminhou inicialmente uma frase fácil. Por que o senhor destacou logo essa pergunta fácil? O que fazer para acabar com a fofoca? Pergunta fácil. O senhor escolheu primeiro essa aqui? Foi eu que escolhi. Que pergunta difícil. Vamos lá. A fórmula não é uma fórmula nova, mas ela é bíblica. Logo no começo eu falei sobre ela, que é o Salmo 34. Diz assim no verso 12: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Verso 13: refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Ou seja, é uma forma que podemos utilizar para acabarmos com a fofoca na igreja. Ou seja, refreie a língua. Pense um pouquinho, põe um cabresto na boca dos lábios ali, na porta dos lábios ali, para evitar de falar mal de A ou de B. Pensar 2, 3, 4 vezes, né? A fim de que, se falar alguma coisa, fale somente o que vai edificar. Se eu não puder edificar aquela vida, também mal dela não vou falar. Eu vou então fechar a minha boca e pedir então que o Senhor a abençoe. Agora, quando eu começo a falar mal de alguém, eu estou usando de uma maledicência e é dolo. E uma vez que eu faço isto, eu tenho a intenção realmente de machucar aquela pessoa, de prejudicá-la, e o doutor sabe perfeitamente que nesse caso aí a pessoa pode processar, porque essa intenção é dolo. Até processar, porque na verdade isso causa um mal enorme à própria comunidade e à própria pessoa que está fazendo isso. Porque a pessoa não imagina que ela está sendo avaliada também pelo que ela está falando. E muitas vezes esses acólitos, essas pessoas que estão lá olhando para esse maledicente, vão se afastar dele com o receio de que ele vá falar mal na sequência. E geralmente o sujeito que fala mal, ele é insaciável, né? Ele fala mal agora. Até tem uma brincadeira que quando tem um grupo assim comentando alguma coisa, as pessoas dizem: vamos sair todos juntos para ninguém falar mal do outro. O ausente é o assunto. Exatamente. Agora, me parece também que é uma outra dimensão, que é o do ambiente onde as pessoas
praticam esse tipo de ato, né, a fofoca. Se o ambiente não for propício a isso, verdade, se a liderança da igreja tiver a sabedoria de matar no nascedouro esse tipo de comentário, esse tipo de gente acaba não tendo ambiente, acaba não tendo plateia, acaba não tendo motivação para isso. Inclusive, pastor Gilton, é muito oportuno o que o senhor está dizendo, porque quem está nos ouvindo, ao ser alvo de um comentário, pode até reagir dessa maneira que o senhor está sugerindo, dizendo o seguinte: olha, eu não me interessa ouvir, eu não estou preocupado com isso, eu acho que você deveria pensar em proferir palavras melhores ou pensar em outra coisa, não estou interessado, porque também tem muita gente que não fala, mas é muito curioso e gosta muito de ouvir. É mesmo, minha filha, mas aquela irmã, mas não acredito, não é possível, logo aquela irmãzinha que está fazendo isso, e alimenta a história, né? Então é o maledicente passivo, vamos dizer assim. É o sujeito que alimenta. Sim, eu creio que não haja uma fórmula, né? Nós, na verdade, estamos tentando construir aí uma rede de conselhos. Eu queria acrescentar a tudo de bom que já foi dito aqui na altura dessa interrogação, 2 colocações importantes. Primeira é palavra de Deus. A palavra de Deus, ela liberta. Nós precisamos pregar mais a palavra e ensinar mais a palavra no que concerne a vida prática das pessoas. Às vezes acabamos por nos dedicarmos a assuntos menos cotidianos e, consequentemente, de menos importância. E o assunto da língua é um assunto de tanta importância para o indivíduo na igreja ou em qualquer lugar que ele esteja. O indivíduo maledicente, ele terá dificuldades de viver bem em qualquer ambiente. Ele tem problemas na família, no setor de trabalho, o terá em qualquer lugar. Então, palavra de Deus. E segundo, JR, mais rigor no tratamento da fofoca. Se nós tratássemos a fofoca, a maledicência, como tratamos os pecados sexuais, não haveria esse índice de maledicência nas igrejas. Tá, se nós tratássemos o maledicente como costumamos tratar quem peca na área da sexualidade, no que tange a tratamento e também a rigor, as pessoas levariam esse assunto mais a sério. Pastora, precisamos tratar isso com mais seriedade. Que a dificuldade nesse caso é comprovar que o fulano falou isso. Você diz, então assina aqui que o fulano disse. A pessoa, não. JR. Tá entendendo? Acho que as pessoas elas têm coragem de dizer que o fulano adulterou, que fulano estava bêbado na rua, entendeu? Que a menina engravidou, mas não tem coragem de assinar que ouviu uma maledicência da boca do fulano de tal. Sim, o que você está dizendo. Tô dizendo que isso é regra, sim, não. Tô dizendo que eu acho que isso acontece muito, mas é fato também que existem igrejas que esse maledicente já é conhecido pelo grupo. Todo mundo sabe quem é. Histórico. Todo mundo sabe quem é. Mas o pessoal assina? Eu vejo o seguinte. Pra saber se a turma assina. Eu vejo o seguinte, além do que a irmã colocou, palavra, rigor, falta algo muito importante que Neemias fez no tempo dele com Sanbalat, Gesem e Tobias. Principalmente com Tobias. Coragem para colocar Tobias para fora do templo. Coragem. Isso aí é fator primordial. O que ele fez? Pegou todos os móveis de Tobias, jogou tudo fora. Entendeu? Agora, a igreja tem que ser assim. Disse que Abraão Lincoln, ele é chamado de homem de aço e veludo. Ou seja, havia momentos que ele era uma pessoa muito rígida e às vezes uma pessoa também tranquila, amorosa. Assim tem que ser a igreja. Nem muito aço e nem muito veludo, ou seja, ela tem que ser temperada, agir com rigor, mas também agir com amor. Eu posso colocar Tobias para fora com amor. Tobias, aqui nesse lugar, pra rua. Desse jeito não é possível. Tem que ter coragem. Eu fiquei aqui hoje ouvindo os companheiros, interagindo aqui para ouvi-los e aprender com os irmãos, como faço já aqui há alguns anos, e fiquei muito impressionado com essa ideia da pessoa que acaba condenando a morte espiritual outros. Realmente é um negócio que me assustou imaginar que pode existir alguém. Eu fiquei imaginando as cenas, né? O camarada lá dirigindo louvor e a pessoa falando um bocado lá, olha lá, bicho vaidoso, olha lá. Aí esse camarada, olha lá, o jeito que ele tá falando, isso é vaidade pura, destrói o cara que tá do lado, tava adorando, tava na boa, tava lá em João 4, entendeu? Na boa, espírito, em verdade, o cara tira o cara de lá e tira do cara todo o ânimo para produzir ele mesmo uma adoração ao Senhor.
Aí depois o pastor prega, o pastor, a pastora vai lá e prega. Aí o camarada vai lá e destrói aquilo, o camarada tá do lado anotando, bebendo, aprendendo, né? Aí a pessoa vai lá e destrói, ele condena a morte espiritual. Não estou dizendo de que perda de salvação, mas estou dizendo morte espiritual. O cara deixa de ter vida, perde o brilho, apaga. Aí vai o líder da igreja, tá certo? Diz: olha, meus irmãos, nós vamos aqui ter uma obra, vamos pintar a porta de azul, dando um exemplo. Aí o camarada chega pro camarada e diz: isso é uma bobagem, não devia investir em outra coisa, tem tanta gente precisando. Destrói a liderança da igreja. São destruidores, são pessoas que minam o ambiente da igreja. Volto a dizer, e aí foi dito anteriormente, a pessoa pode discordar, pode não. A discordância é natural, mas ela tem que falar com as pessoas com as quais ela está desenvolvendo a discordância, e não falar para as pessoas sobre a discordância que ela tem com alguém. E o que tem uma coisa triste também, JR, é o seguinte, que muitas vezes pessoas que estão nessa situação são pessoas antigas na igreja. Né? São pessoas que estão lá há muitos anos e que têm referência. Então, o novo que está chegando, puxa, mas se essa pessoa que está lá há tantos anos está falando isso, eu estou chegando agora. Então, uma das coisas também que a maturidade espiritual, que foi falada aqui também, é importante, para que o crente não se valha desses comentários paralelos e busque a fonte. Se tiver dúvida, fale com o seu pastor e esclareça as dúvidas que tem. O que me angustia aqui é quando você diz maturidade, o que se espera de um crente velho, né? Usando a expressão que todo mundo, crente velho, a pessoa está na igreja há muitos anos, é o mínimo que se espera a maturidade. Pois é, então o imaturo, às vezes, é mais maduro do que aquele que a gente achou que era maduro e na verdade é imaturo. E aí, usando uma figura, JR, que é muito importante, eles roubam a alegria da salvação. Olha, aquela alegria, aquele frescor, aquele ânimo que há é retirado da pessoa, e a pessoa... Não se deixe destruir, não se deixe roubar por esse tipo de prática, por esse tipo de atitude, de atividade. É necessário ter cuidado e zelo. Escute bem quem você está ouvindo, escute bem, para você ter o discernimento que vem do Espírito Santo quanto a esse assunto. Não há pessoas perfeitas, não existe nem A, nem B, nem C, nem D, não existe ninguém perfeito. Perfeito só Jesus. Então nós precisamos ter um cuidado com isso, até para que as pessoas não sejam condenadas a esse tipo de coisa. Não é à toa que em muitos lugares há pessoas desanimadas e pessoas que deixam o ambiente por causa de coisas como essa, que também tem outros motivos, mas essas aqui também. Fiquei muito assustado com o que eu ouvi hoje aqui. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Você conhece aí alguém que, após desenvolver um bom trabalho, acabou se tornando alvo de línguas cruéis? 70% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. Meu Jesus amado, muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no Debate 93 de hoje. Vamos aos prêmios do nosso programa de hoje. Prêmios. A Mônica de Carvalho, de Piabetá, telefone 7479, final 59. Participou da pesquisa, está levando o DVD Na Estrada, da Aline Barros. A Flávia Oliveira de Austin, telefone 3769, final 91. Também participou da pesquisa, só que ela leva o CD O Dono do Poder, da Beatriz. E o Ismael Manso, lá de Magé, é o vencedor do Facebook, faturando o CD Liberta-me, da Fernanda Bruno. Quero agradecer a grande turma que está acompanhando a gente do trabalho. Li aqui muita gente ouvindo o nosso Debate 93 do trabalho. Obrigado a você que escuta de casa, você que está no carro, você que está indo, está vindo, você que está no Rio, está fora do Rio. Muito obrigado pela sua audiência. Cada vez mais você tem nos dado uma alegria muito grande quando nós recebemos aqui o Ibope. Deus te abençoe cada dia mais em nome de Jesus. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Aí de repente o tema de segunda-feira vem encaminhado aqui por uma de nossas ouvintes. Escutem bem, diz assim: como deve ser o conteúdo de uma pregação? Como deve ser? Sei que deve ter como base a Bíblia, mas vejo algumas pregações que começam no texto, saem do texto e nunca mais voltam ao texto, diz o ouvinte. Há pregadores que usam a palavra
para pregar o que desejam e não o que está escrito. O que os membros da igreja, leigos, podem fazer para mudar essa história? Como os pregadores devem preparar as mensagens? Quanto tempo de estudo é necessário? O que você pensa sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Gilton de Medeiros, muito obrigado, um grande abraço, irmãozão. Obrigado, JR, obrigado pela oportunidade, um abraço para todos aqueles que nos ouvem, especialmente o pessoal do Jornal Novas, Igreja Batista Jardim Santíssimo e o pessoal da minha família que está ligado. Obrigado, meu irmão. Pastor Helena Raquel, nossa menina da mesa, obrigado, um grande abraço. É sempre uma alegria estar com vocês. Um beijo às nossas ovelhas queridas que estão ligadinhas com a gente, a Paula, minha secretária, a Patrícia, administradora da fanpage Intercessores da pastora Helena Raquel, e a todos os meus queridos nas redes sociais que estão ligados no debate agora, mandando beijo, pedindo alô. Deus abençoe vocês, vos amo. Bênção puríssima, muito obrigado, reverendo André Ramos. Muito obrigado. A minha fala final é o Salmo 45, verso 1. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Bênção pura. Muito obrigado, doutor Jevaé. Obrigado a você, JR, pela oportunidade. Um abraço a todos. Queria dar um abraço especial para Nice. Olha e aí. pro Bruno, que vai casar amanhã. Olha aí. Que seja muito feliz e que tenha uma vida abençoada. Quer dizer que a Anice, a partir de amanhã, será sogra. Candidata a avó. Hein? A partir de amanhã vai ser sogra. Você imagine o que vai acontecer com esse neto. Hoje nós já conhecemos bem a Anice. Quer dizer que a partir de amanhã ela vai ser sogra. Sogra e futura vovó. Meu Jesus. Um beijo pro Oremos, como é que chama a noiva? Você lembra o nome da Monique. Oremos para Monique. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, gente, eu já disse aqui, sexta-feira que vem, daqui a uma semana, nós vamos estar transmitindo o nosso Debate 93 de São Paulo. Estaremos em São Paulo, na Feira Internacional Cristã, com o estúdio da 93 FM, estaremos lá, vamos apresentar o Debate 93 de São Paulo, e a Rosane vem na sequência com o Pediu, Tocou e o Ritmo 93 acelerado diretamente de São Paulo. Então, sexta-feira, em casa, no rádio, pela internet, você vai ouvir absolutamente igualzinho. A transmissão vem de São Paulo com essa qualidade extraordinária da 93 FM. É bênção pura. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Muito obrigado aqui a nossa equipe, todo mundo trabalhando aqui conosco. Muito obrigado a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã não, segunda-feira ao vivo, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. No domingo, 7h15, 8h15, 9h15, aproximadamente, nós continuamos o nosso Estúdio 93, estudo expositivo lá em Atos 9, e às 11 horas o debate campeão da semana. Pastor Helena Raquel vai orar conosco, nós vamos apresentar o tema de hoje. O assunto de hoje, diante de Deus em oração. Assim como temos orado todos os dias, vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, oramos nesse momento, porque confiamos em Ti, Tu és o nosso Deus, o nosso amigo. Senhor, te pedimos um toque de cura, de restauração para todos os enfermos que estão nesse momento nos ouvindo, necessitando de restauração, necessitando de uma bênção. Oramos por aqueles que estão enlutados e precisam do Teu consolo, doce Espírito Santo. Te pedimos, ó Deus, especialmente pelos nossos irmãos que foram vitimados por línguas malignas, por palavras que vieram como seta para ferir a alma. Que eles sejam sarados, restaurados pelo Teu amor e pela Tua graça. E que aqueles que sofrem, Senhor, com o pecado da maledicência, também sejam curados nessa tarde. Que haja propósitos de nunca mais ser instrumentos para dor nem morte, mas só para bênção e cura. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus
Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.